Então vamos lá? Vamos começar? Mais uma vez, essa é uma análise, uma apresentação simples, tá, para você, de análise de risco, e depois a gente vai então entrar para nossa análise de risco de uma forma mais prática, que eu montei aqui para você. Posteriormente eu vou trazendo outros tipos de análises de risco, certo? Então, uma apresentaçãozinha básica. O objetivo é estabelecer os procedimentos para identificar, elaborar e aplicar uma análise de risco. Tá? Esta é uma apresentação que você pode, inclusive, usar para treinar outras pessoas na análise de risco. Tá? Então, você pode utilizar esta apresentação aqui, você pode deixar ela aí stand-by, guardar essas documentações para que você possa treinar outros colaboradores, então é importante. Definições, análise de risco. Lembra que eu falei para você? Tem análise de risco geral e tem análise de risco da tarefa. Espera aí só um pouquinho que meu microfone está falhando aqui. Tá me ouvindo? Tô, perfeito, perfeito. Beleza, é que meu microfone tá... É como se tivesse aqui ao meu lado. Eita, coisa boa, então tá bom. O risco, né? Risco... É importante sempre a gente falar, risco é diferente de perigo, tá? Risco é diferente de perigo. Existe o perigo, que é nada mais, nada menos do que a fonte, tá? Por exemplo, um sofá, ele é perigoso. Eu estou aqui olhando para um sofá agora, ele é perigoso. Por quê? Eu posso estar passando aqui na sala e bater o meu pé no sofá. Beleza? É isso aí. Agora, o risco é exatamente a minha exposição a este perigo. A probabilidade de acontecer, ok. Perfeito. É a minha exposição, é exatamente isso que acontece, não o acidente em si, mas a minha exposição ao perigo, a minha exposição a uma fonte, tá? É um erro muitas vezes quando você vê o pessoal falando assim, olha, cabine primária, né? Cabine primária. Não entre, local perigoso. Na verdade não é um erro, né? Mas perigoso, na verdade, a gente poderia colocar essa placa em tudo quanto é lugar. Porque tudo é perigoso. Né? Tudo é perigoso. O menino tá alegre aí, hein? Faz muita confusão estas horas. Então tá. Medida preventiva, tarefa, regra e atividade de perda. Nós temos um outro tipo de análise de risco que não é objetivo da nossa aula, mas é importante você conhecer, que é uma análise de risco mais conhecida como RASOP. Né? É uma análise de risco mais específica, mais voltada para maquinário, tá? Não é o nosso objetivo. Nosso objetivo hoje é a análise de risco, né? Tanto da tarefa quanto geral. Hoje eu trouxe uma análise de risco geral. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre a análise de risco Datarefa. Eu acredito que eu tenho um modelo aqui da análise de risco Datarefa. Certo? Análise de risco, você está vendo a minha tela aí, normal? Normalmente, como se estivesse aqui ao lado. Show de bola, ótimo, isso é ótimo. Ainda bem, né? Graças a Deus não deu mais problema. Análise de risco é o levantamento técnico detalhado dos riscos potenciais de acidentes presentes em um novo projeto, mudanças de estruturas, atividades gerais e específicas. Então, nós profissionais de saúde e segurança do trabalho, seja em um novo projeto, seja em mudança de layouts, mudanças de estrutura, seja em atividades gerais, que normalmente a gente é chamado, né? Muitas vezes a gente não é chamado para fazer uma análise de risco em um projeto novo, né? Às vezes até em mudanças de estrutura a gente não é chamado, mas em atividades gerais, principalmente atividades de alto e baixo risco, a gente é chamado, né? Espaço confinado, trabalho em altura, limpeza, mas em uma empresa é importante que a gente treine as pessoas para a gente ser chamado também para fazer uma análise de risco, tanto em um projeto novo, em mudanças de estrutura, porque quando a gente faz análise de risco em um novo projeto, em mudança de estruturas, fica muito mais fácil depois para você fazer as atividades gerais e atividades específicas, entendeu? Porque você já levantou os riscos em uma área que está sendo construída, ou em um local que está sendo mudado os layouts. Mudou layout, risco novo, né? Mudou layout, risco novo. Certo? Perfeito. O risco, então, a gente pode colocar como uma possibilidade de perdas, porque o risco vai causar um acidente, é uma perda. Um risco, ele vai causar uma perda que é para a empresa também, tá? Então,
o risco sempre vai ser uma possibilidade de perdas, certo? O risco pode estar relacionado com pessoas, processo, propriedade e meio ambiente. Isso aqui eu estou passando aqui para você de uma forma rápida, tá? Para a gente poder entrar na nossa análise de risco. Eu acho que hoje a gente não demora muito, não. Mas é importante você saber. A medida preventiva é importante ter, né? Preposição técnica ou administrativa para controlar ou eliminar o risco. Então, não consigo eliminar o risco? Não consigo eliminar o risco. Beleza. Lembra que a gente falou lá de trabalho em altura? Como é que eu faço o trabalho em altura? Eu consigo eliminar o trabalho em altura? Ou seja, o cara não precisa subir em altura? Não consigo eliminar o trabalho em altura. Então eu vou ter que controlar este risco de queda dele. Certo? É isso aí. Tarefas são os passos da atividade a ser executada. Regra é uma orientação escrita ou não para uma conduta. Esta apresentação ela vai ficar para você e você pode... Você viu que ela está muito simples, tá? Você pode editar ela, faz aí do jeito que você quiser. Eu só não coloquei tudo nas mesmas folhas, né? De slide para não ficar uma bagunça, tá? Mas ela é bem simples. Atividade é um conjunto de tarefas de um trabalho específico. Perda é um desperdício de qualquer recurso. Lembra? O risco sempre vai ter perda. Classificação de análise de riscos. Importante, mais uma vez. Novos projetos e atividade generalizada. Novos projetos e atividade generalizada. Ou mesmo em situações que são de mudanças de layout, mudanças de local, ok? Análise de risco pode ser por cargo ou por atividade. E aqui tem a diferença de uma e da outra, ok? Cargo, operador de ponte rolante, forneiro. Atividade. A atividade é aquilo exatamente que o dono do cargo faz. Troca da calha da tesoura volante. A nossa análise de risco que eu vou mostrar aqui para você é, se eu não me engano, de limpeza de calha. Tá? Então você vai ver que ela está muito simplesinha, tá muito bem clara e pode ser utilizada por qualquer profissional para poder fazer ali uma análise de risco de uma forma mostrar pro trabalhador, né, aquele que você vai liberar. Depois a gente vai ver a permissão de trabalho. Mostrar para ele sobre a importância do trabalho que ele tem, né? A análise de risco ela serve para isso também. Para eu mostrar para o trabalhador que eu estou levando a sério o serviço dele, né? Eu não vou só ali liberar a atividade dele ou liberar o cargo dele, mas mostrar para ele que nós estamos levando a sério o serviço e trazer uma responsabilidade também para este trabalhador. Quando eu falo para ele, né? E lembra, a análise de risco a gente faz sempre em conjunto. Eu não sou tão bom assim que eu sei o trabalho do rapaz. O rapaz que vai me falar qual é o trabalho dele. Então eu sempre faço a análise de risco pelo menos com 2 pessoas. Eu, como profissional do SESMIT, e quem vai fazer a atividade. Pelo menos 2 pessoas, tá? Eu não posso fazer uma análise de risco sozinho. Tá? Não é que eu não posso, não tem nada que me impeça, né? Mas é importante que a gente faça com pelo menos 2 pessoas. Tá? Perfeito. Eu fiz uma análise de risco anteontem, hoje é domingo, né? Sexta-feira eu fui contratado por uma empresa que eu trabalhava há 3 anos atrás, 4 anos atrás. E aí eu sentei lá, fiz uma análise de risco com ele. Sabe o que ele falou pra mim? Ele falou, senta aqui. Tá vendo essa análise de risco? Eu falei, preciso fazer uma análise de risco. E aí tá em decomissionamento, lá tá em desmontagem e tudo mais. Aí ele abriu a análise de risco e ainda falou assim pra mim, você lembra dessa análise de risco aqui? Eu falei, poxa, eu não acredito que ela tá aqui. Aí ele falou, pois é a sua análise de risco ainda, vamos melhorar ela aí? Então assim, eles estão usando a análise... Tá 4 anos atrás. 4 anos atrás, pra você ver, entendeu? E eles estão usando assim, há 4 anos atrás... Eles melhoraram, né, a análise de risco. O processo naturalmente mudou, deve acrescentar mais uma ou outra tarefa. E aí ele falou, mas você lembra quem fez isso aqui? Eu falei, mais ou menos, deixa eu ver aqui. Mas eu olhei e falei, poxa vida, mas fui eu. Aí ele falou, pois foi você, exatamente. Aí a gente fez, eu liberei, era uma atividade em altura. Os caras foram fazer uma atividade no telhado e liberei lá, tem linha de vida, muito legal, cara, muito legal. A empresa em si é uma empresa muito boa mesmo. Então vamos lá.
levantar dados, tá? Ó, fases da análise de risco. Levantamento de dados, importantíssimo, coloquei em letra maiúscula. Entrevistar as pessoas, lembra? Sempre vou fazer pelo menos com 2 pessoas. É verdade. Castro, se a análise de risco for para terceiro, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui prático sobre isso. Se a análise de risco for para terceiro, suponhamos que o terceiro vai fazer uma atividade na sua empresa. O que você deve pedir para ele? Além da documentação de segurança, aquela coisa toda de gestão de terceiros, você pode pedir para esse terceiro, ele vir um dia antes, entendeu? Fala, ó, dá para você vir aqui na empresa um dia antes, para a gente poder fazer uma análise de risco juntos? Entendeu? Ou pelo menos você pode falar para ele, ó, a atividade vai começar às 8 horas ou às 9 horas, você vem pelo menos 1 hora antes ou 2 horas antes para a gente poder sentar e fazer uma análise de risco juntos? E aí você liberar e falar, não consigo, porque eu já estou trabalhando nesse dia, eu não vou conseguir, só consigo fazer essa atividade no dia. Não, beleza. Então faz o seguinte, vem um dia, 1 hora ou 2 horas antes, e a gente senta, a gente faz uma análise de risco aqui, eu e você, para que a gente possa fazer a atividade de uma forma mais segura. E isso demonstra mais uma vez para esse terceiro que a segurança do trabalho é um valor naquela empresa. Beleza? Beleza. Então, visitar o local da atividade, se você puder visitar o local da atividade, às vezes é um trabalho em altura, às vezes é um trabalho dentro de um espaço confinado, mas é importante, se você puder, visitar o local da atividade. E aí faz a elaboração da análise de risco e faz as responsabilidades e mostra as responsabilidades, tanto daquele que está elaborando, tanto daquele que vai fazer a execução da atividade da atividade de risco, né? E também, se você quiser colocar, Castro, os responsáveis da área. Lembra? Eu sempre vou falar isso para você, que é importante sempre a gente treinar os responsáveis, principalmente a liderança, em todos os nossos procedimentos de segurança, tá? Porque, de repente, você vai fazer uma análise de risco, vamos colocar ali de um espaço confinado na produção, né? Vamos colocar uma situação sua, tá? Vamos colocar uma situação sua. Você vai fazer uma análise de risco para asseio, para limpeza em uma área que é de responsabilidade de uma outra pessoa, certo? Você está fazendo uma análise de risco lá, você vai liberar uma atividade lá. Este responsável da área, ele precisa estar ciente dessa atividade. Entendeu? Sempre ele precisa estar ciente dessa atividade. Se ele já foi treinado antes, se ele sabe que vira e mexe você vai estar ali, ou o terceiro vai estar ali, ou você junto com alguém da manutenção, ou da limpeza, ou você vai estar ali, então já treina ele antes. Quando você chegar lá, ele já vai estar ciente. E aí, tudo bem? O que está acontecendo? Ó, a gente vai fazer uma atividade aqui, ó, a gente vai fazer uma análise de risco, tá? Daqui a pouco a gente vai voltar com a permissão de trabalho para fazer a atividade aqui. Então, já deixa ele bem ciente. Beleza? Beleza. Então, fase simples da análise de risco. Levantar os dados. O que você vai fazer? Eu vou fazer limpeza. Entrevistar pessoas, de preferência aquele que vai trabalhar na atividade. Visitar o local da atividade. Eu digo se você puder, mas é importante sempre visitar o local da atividade. E aí você faz a elaboração da análise de risco, senta, né? Se a pessoa puder estar do seu lado, melhor ainda. E aí você coloca ali na análise de risco as responsabilidades, inclusive com o local para eles poderem assinar e estar ciente de que a análise de risco foi elaborada, beleza? Entrevistar pessoas, cada passo aqui eu trouxe para você, ó, entrevistar as pessoas, visitar o local da atividade, elaboração da análise de risco, e aí um formulário de análise de risco. Eu trouxe esse aqui como modelo, tá? Mas a gente vai dar uma olhadinha em outro modelo, tá? Esse aqui é só para deixar aqui mais visível para você. Certinho? Certinho. Dúvidas até aqui? Não, perfeito. Aqui a gente já está terminando essa apresentação, como eu falei para você, ela é muito rápida, tá? As responsabilidades, elas são importantes na análise de risco, principalmente com deixa ele ciente de que ele está responsável também por esta análise de risco, tá? Fala assim para este trabalhador, essa pessoa que você vai entrevistar:
olha, você mais do que eu conhece os riscos da atividade. Então eu preciso que você me fale, porque você tem uma responsabilidade grande nessa atividade. Eu tenho como um liberador, como alguém que vai te acompanhar, que vai te dar instruções de segurança do trabalho, instruções de procedimentos, instruções dentro da empresa, se for um terceiro, mas a responsabilidade maior é sua. Tá? Então deixa ele bem ciente. Na verdade, a responsabilidade são ambos são responsáveis, mas sabe, deixa ele bem ciente sobre a responsabilidade dele e esteja você também ciente da sua responsabilidade. E também quem estiver como responsável da área, tá? Perfeito. Você pode aplicar a análise de risco para orientar recém-admitidos nos treinamentos, em alguma reunião relâmpago, reunião de planejamento de serviço, reunião de saúde e segurança, lembretes em ordem de serviço, indicar EPI, investigar acidentes, frentes de serviço e manutenção. São alguns exemplos de aplicação de uma análise de risco, certo? Aqui eu tenho um exercício prático para você, que é uma atividade de oxicorte, tá? Usando oxi prático, tá? Para você fazer com o pessoal em uma elaboração de uma análise de risco para uma atividade específica. Aqui, esse rapaz, ele já está fazendo atividade, tá? Ele já está fazendo atividade. Eu vou mostrar para você na prática, apesar de não estar aqui nesta apresentação, os passos da análise de risco. Na verdade, ela está mais aqui, tá vendo? Ó? Tá mais nessa imagem. A área onde ele vai fazer a atividade, o cargo, o resumo da atividade, a tarefa, os riscos. Aqui nessa imagem a gente consegue ver os riscos que ele está exposto, tá? Os riscos e quais são ali as formas de prevenção, né? Medidas preventivas que a gente pode colocar numa análise de risco. Beleza? Lembra, essa aqui está mais simples possível. Com o tempo eu vou mostrar para você outros modelos de análise de risco, mas já dá para você ter uma ideia. Você passou aqui agora um curso básico, vamos assim dizer, de análise de risco, e aí a gente vai dar uma olhadinha então. Tá? Este é um modelo de análise preliminar de risco. Ederson, qual é a diferença de análise preliminar de risco e análise de risco? Na verdade, quando eu faço uma análise de risco, eu estou fazendo uma atividade preliminar, né? Eu estou fazendo uma atividade para poder antecipar os riscos que existem no ambiente de trabalho. E neste caso aqui é só para poder colocar o preliminar, é só para redundante, né? Porque a análise ela é preliminar de qualquer forma. A gente viu lá as fases, que a gente vai no local de trabalho antes de iniciar o serviço. Então, tudo isso precisa ser feito antes do trabalhador iniciar o serviço. Lembrando que algumas normas regulamentadoras, elas solicitam análise preliminar de risco. Então, é item obrigatório para algumas normas regulamentadoras. Por exemplo, a NR 35. Se o trabalho ele não é rotineiro, como a NR 35 ela fala, se ele não é feito todo dia, é importante que tenha uma análise preliminar de risco. Agora, se ele é feito todo dia, a análise preliminar de risco pode estar dentro do procedimento de trabalho em altura. Criou um procedimento, treinou, coloca lá dentro do procedimento a análise preliminar de risco, pode colocar o procedimento perto do trabalho onde o rapaz faz todo dia, ou a moça, e aí você libera, ele não precisa ficar pedindo para você liberar toda hora a atividade dele. Certo? Dúvidas? Perfeito. Tá bem aqui ou não? Perfeito. Não, estamos bem. Então, beleza. Bom, aqui você pode ver que eu coloquei aí o número da análise preliminar de risco. Isso aqui é bom para rastreabilidade, tá? Isso é bom para rastreabilidade. Por que isso é bom para rastreabilidade? Suponhamos que... Em caso de auditoria, né? Em caso de auditoria, alguém quiser ver quiser ver essa análise, onde está localizado, acho que é mais virada para a gestão de documentos. Exatamente. Perfeito. É uma análise que ela é mais voltada para a gestão de documentos. Tá ótimo. E esse PTS, número da PTS, que é isso PTS? Você pode colocar como PT. Mas eu coloquei PTS, que é permissão de trabalho seguro.
Permissão de trabalho. Ok. Permissão de trabalho, lembra? Toda análise de risco, ela vai ter pelo menos ali, análise preliminar de risco, é o nosso exemplo aqui, ela vai ter pelo menos uma permissão de trabalho anexada a ela. Pois. E aí, mais uma vez, por questões relacionadas à auditoria, né? Mas PTS, vamos colocar que você colocou aí na sua empresa permissão de trabalho seguro. Lembrando que algumas empresas elas pedem também algumas normas regulamentadoras elas falam também da permissão de trabalho. E aí a gente tem algumas... a gente já tem aqui na nossa análise preliminar de risco anexada a permissão de trabalho. Coloca o número da PR e o número da PT. Ederson, você veio fazer... Castro, você veio fazer a atividade aqui no final de semana? Seu líder pergunta para você. Aí você fala, vim. Você veio fazer... Fez a PR, fez a PT? Fiz sim. Então tá tudo bom. Beleza, olha só, o nosso gerente de produção, ele está precisando confirmar que este trabalho foi feito, porque o chefe dele está solicitando a confirmação desse serviço. Você tem a PR, você tem a PT aí para me fornecer? Opa, pode deixar, chefe, espera só um pouquinho, tenho sim. Escaneia aí para mim a PR e a PT com a assinatura de todos os envolvidos que foi feita essa atividade. Você tem ali, mais fácil, ou tal, você fez aquele serviço tal dia lá, foi feito? Foi feito sim, chefe. É que eu não anotei aqui, tem como você me mandar a PR e a PT? Aí você tem, entendeu? Se você tem o número da PR, qual é o número da PR? O número da PR é 01. Beleza. Qual é o número da PT que está anexada a esta PR? O número da PT é a 156. Eu vou lá nos meus documentos, sempre, né, guardando tudo, nunca deixar jogado. Eu pego os meus documentos, a PR 1. Qual é o número da PT que está anexada a essa PR? Nossa, eu não lembro. Não, tá aqui, ó. É a 156. 156, procuro, jogo lá no scanner, mando pro chefe, o chefe manda pro chefe dele, o chefe dele manda lá, todo mundo feliz, tá tudo feliz, tá? Isso é uma auditoria interna. Agora, quando for auditoria externa, seja por acidente do trabalho, pensa disso aí. Quanto tempo vale a APR? Depende da sua atividade, depende do procedimento. As normas, elas não falam sobre tempo. Então, o cara vai fazer o serviço, Castro, vai começar hoje e vai terminar dia 17 ou dia 16. Poxa, vou te dar um dia a mais. Coloquei dia 16, dia 17. Beleza? Data de término. Isso serve para permissão de trabalho também. Na permissão de trabalho, você pode colocar a validade dela. A gente vai dar uma olhada na permissão de trabalho, tá? Você pode colocar a validade dela para um dia ou mais dias. Isso vai depender da sua análise, né? Do seu parecer técnico. Dá para liberar essa permissão de trabalho para mais de um dia, para renovação? Normalmente, o que a gente faz aqui no Brasil? A gente libera por um turno só. Pois, porque aí visa fundamentalmente, penso eu, o controle da própria atividade, porque a atividade pode evoluir. Evoluir quer dizer, pode aparecer uma subatividade que não estava prevista. Exato, para poder atualizar sempre. Exatamente, não é isso? Exatamente. Então, assim, vai depender de você. Você decide. Você vai liberar por mais tempo? Você vai liberar na PT? A gente vai dar uma olhadinha na PT, depois a gente volta aqui neste item. Quem é o responsável pelo trabalho? O responsável é o Castro Teixeira. E quem é o responsável pela contratada? Poxa, ele mesmo contratou, né? Você mesmo, como profissional de segurança do trabalho, contratou esta prestadora para fazer a limpeza da higienização da coifa. Normalmente não é você, tá? Mas a gente pode colocar aqui que o responsável é a pessoa lá da cozinha. Vamos colocar que é a Sueli Alves, sei lá. Então vamos colocar que é a Sueli Alves. Vamos colocar aqui que é o Lula da Silva, né?
Então vamos colocar aqui que foi o Lula. Beleza? Então aqui nós temos nossa análise preliminar de risco. Vamos só fazer uma revisão rápida aqui que a gente já vai entrar. No passo a passo lá. Número da PR para questão relacionada à auditoria, rastreabilidade, gerenciamento. É importante que você tenha uma gestão de segurança forte e a análise preliminar de risco ela está relacionada a isso. A data de início e a data de término não tem algo que fale para você que precisa terminar no mesmo dia. O responsável pelo trabalho, que é no caso você, né? Responsável pelo trabalho. Você pode colocar aqui também o responsável pela atividade, como seja um terceiro ou alguém da própria empresa, responsável da contratada. Quem que contratou essa empresa para fazer a limpeza da coifa? Foi o Lula da Silva. A descrição do trabalho, a área do trabalho local. Tem EPC? Sim. Linha de vida fixa, porque é um trabalho em altura. Ele precisa acessar o telhado para poder fazer a limpeza da coifa da cozinha. EPI, tá? Todos os EPIs que ele vai utilizar, lembrando que EPIs válidos, com CA válidos, ele precisa fazer inspeção nestes EPIs quando ele tiver, antes dele subir em altura, né? Verificar se os EPIs estão tudo ok, estão adequados para a atividade. Equipamentos operacionais, o que ele vai utilizar para lavar, para fazer a limpeza e higienização da coifa? Uma lavadora, uma mangueira e uma extensão elétrica. Será utilizado algum produto químico? Olha que legal. Sim, detergente e desencrostante. Tudo bem até aqui? Tudo perfeito. Castro, uma dica para você aqui, principalmente nessa parte de produto químico. Tá vendo por que eu gosto às vezes de voltar? Eu acho legal isso porque às vezes você vai lembrando com o tempo. Poxa, tem um terceiro que ele vai fazer uma atividade de limpeza aí. Essa atividade aí, vamos supor que essa atividade vai ser feita por um terceiro, não é alguém da empresa, tá? Suponhamos que ele vai utilizar um desencrostante, como tá aí. O detergente, ele não agride tanto, ele não é um risco tão grande quanto um desencrostante. Eu posso pedir para esse terceiro a FISPIC desse desencrostante. A ficha de informação de segurança de produto químico. Entendeu? Eu posso solicitar para ele, olha só, de repente ele vai fazer uma limpeza, vamos supor que ele vai fazer uma limpeza em reatores. Ele vai fazer uma limpeza em reatores farmacêuticos. Para este tipo de atividade, os produtos químicos que são utilizados são produtos químicos muito fortes. Então, eu preciso saber qual é o risco, e eu vou saber disso através da FISPIC. Eu preciso saber qual é o produto químico, o número CAS deste produto químico. Eu preciso saber, em casos de emergência, como proceder. Tudo isso eu vejo pela FISPIC. Então, se você quiser pedir a FISPIC desse produto químico, é importante. Isso vai ajudar você também na análise preliminar de risco, porque na FISPIC vai vir toda a informação do produto químico, se ele é inflamável. Ó, tá vendo? Já pensou, a gente faz uma atividade, poxa, não, será utilizado um produto químico? Sim. Qual que é que vai ser utilizado? É gasolina. É álcool. Beleza. Aí coloca aqui álcool. Chego lá, é um ambiente, libera o cara, faça uma análise, por isso que é importante a análise preliminar de risco, libera o cara para fazer atividade de qualquer forma, quando eu vou ver, o cara sofre um acidente lá com queimaduras. Beleza? As informações úteis. Em caso de dúvidas, respeitar os procedimentos, manter o local limpo, o consumo de cigarro é permitido somente em áreas determinadas. Importante deixar claro para eles que em caso de emergência ou acidente, acionar o ramal que você pode colocar aí, eu coloquei aqui 4545, mas pode ser 3333, pode ser 1212, o ramal de emergência da empresa lá, da Castro Teixeira S.A. A velocidade, o trabalho deve ser paralisado, em caso de condições de risco não relacionada a esta dependência e não obstruir acessos e portas de emergência. Certo? Isso aqui você pode colocar mais coisas aqui nas informações úteis. Ederson, na minha empresa tem que, ao invés de acionar o ramal, eles precisam avisar os brigadistas, tá?
No caso aqui, como é um serviço que vai ser feito no final de semana, não vai ter ninguém aqui. Eu posso colocar aqui, ó, em caso de emergência, acione 192, 193, bombeiro e SAMU. Porque não vai ter ninguém aqui para fazer atividade, para te resgatar em caso de emergência, tá? Então você pode colocar isso aí. E aqui nós temos então as etapas simplificadas, claras, objetivas, lembrando que eu preciso que seja o mais simples possível uma análise preliminar de risco. Vou trabalhar com gente, muitas vezes, que não sabe ler, que não sabe escrever. Vou precisar ajudá-los a assinar a análise de risco. E aqui eu tenho etapa de trabalho, riscos associados e medidas de segurança, o mais simples possível. Por exemplo, etapa 1. Lembra? Você está fazendo análise de risco junto com o trabalhador. Etapa 1. Isolar a área de trabalho. Isso aí. É isso aí. Tem que ser o mais simples possível. Isolar a área de trabalho e retirar equipamentos do local que possam ocasionar acidentes. Isso é uma etapa 1. Ó, primeira coisa que eu quero que você faça: isola a área, retira os equipamentos que podem causar acidentes. E aí você tem os riscos associados, riscos de acidentes, queda, batida contra, manter a calma e transportar os equipamentos, respeitar a sinalização do local e avisar os afetados. A gente pode colocar aqui afetados também como trabalhadores indiretos. O que são esses trabalhadores indiretos? São aqueles que estão fazendo atividades próximos do local. Trabalhadores que estão fazendo atividade próximo do local, mas que não tem nada a ver com o local. Por isso que é importante isolar a área. Etapa 2, reunir os envolvidos na atividade e divulgar os procedimentos desta PR. Depois, você vai fazer isso aqui, ó. Terminou a PR, isolou o local? Isolou. Beleza. Eu vou reunir todos vocês e a gente vai discutir esta PR. A gente vai falar este passo a passo aqui que a gente está fazendo aqui, tá? Os riscos associados, não conhecimento desta PR, discutir a PR com trabalhadores, evidenciando a participação na lista de participação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aí ele vai subir em altura, retirada dos filtros da coifa, retirada da gordura, aplicação do detergente desencrustante. Aqui eu posso colocar uma etapa antes, ele fazer a etapa de ascensão, né, até o telhado. E aqui ele já está fazendo a atividade, ok? Os riscos associados, aqui são as medidas preventivas, tá? Ferimento das mãos, realizar somente as atividades com permissão de trabalho, todos os envolvidos devem assinar a PTS. Se você quiser colocar aqui, olha, antes de subir em altura, verificar a medição da pressão. Então, aqui você pode colocar da forma que você quiser. Etapa 4, limpeza do exaustor, risco de queda, respingo de água de produtos químicos, respingo de água com produtos nos olhos, porque eles estão fazendo uma limpeza lá, utilizando de repente uma VAP. Utilizar EPIs, capacete, luva, então os riscos que eles estão fazendo. Etapa 5, serviço em espaço confinado, suponhamos que lá tenha um espaço confinado, né, neste exaustor, retirada de acúmulo de gordura, tá? Isso aqui, ó, eu estou jogando para você, tá? Você pode fazer do jeito que você quiser. Vai se repetir sempre desta forma. Etapa 6, a finalização do serviço, organização do local, guardar ferramentas, limpeza do local, liberação da área. Você pode colocar essas etapas aqui mais detalhadas se você quiser, fica à vontade. Não, a etapa 1 vai ser isolar a área. Etapa 2, fazer um DSS junto com a PR. Etapa 3, ele vai subir em altura. Então eu preciso colocar aqui, etapa 4, aí sim ele vai fazer a retirada dos filtros, sempre conectado na linha de vida. Limpeza do exaustor. Etapa 5, serviço em espaço confinado. Etapa 6, a finalização do serviço. E aí eu tenho que pedir que eles assinem aqui, ó. Coloca um plano de resgate e atendimento. É importante colocar um plano de resgate, tá? Se você quiser colocar um plano de resgate aqui, fica à vontade, tá? O responsável pelo cenário, a gente colocou o Lula, né? O Lula da Silva. O Lula da Silva é o responsável pelo cenário, né?
são algumas dicas aqui para resgate deste trabalhador. É sempre importante colocar as dicas para resgate desse trabalhador. Não tem resgate, esse cara vai ser feito, esse trabalho vai ser feito final de semana. Poxa, então coloca o resgate externo, tá? Resgate externo. O que é? 192, 193, quando eu falo aqui do Brasil. É SAMU e Corpo de Bombeiros. Certo? Perfeito, perfeito. Então, pessoas, capacitação, o que eles precisam ter, equipamentos de resgate, proteção respiratória, suporte à vida. Aqui está uma APR bem simples mesmo e muito objetiva que vai ajudar bastante. E aqui você tem então as pessoas que vão estar envolvidas na análise preliminar de risco e que devem assinar esta análise preliminar de risco. É isso aí. Perfeito. Tá? Muito Devem bom. assinar essa análise preliminar de risco. Se você viu, ó, muito simples de fazer, ó. E aqui, ó, você coloca as pessoas que vão trabalhar. Você pode colocar aqui as pessoas que vão trabalhar. Se você quiser assinar aqui em cima, também assine. Não, se você quiser colocar as pessoas que vão quem aprovou, quem elaborou essa análise preliminar de risco, ó, quem elaborou foi o Castro, coloca a data, a hora, o Castro assina. Quem revisou foi o Ederson e quem aprovou foi o Jair Bolsonaro. Essa análise de risco tá boa, né? O responsável é o Lula e o aprovador é o Jair Bolsonaro, né? Não vai aprovar nada do Lula. Acho que não vai aprovar muito, não. Acho que ele não vai querer aprovar, não. Tá? Então aqui você muito simples mesmo esta análise de risco. Acredito que já mostra para você aí como que funciona. Você